Descontamine-se. Graça Pura. Você conhece nosso canal no YouTube? Digite Graça Pura. Inscreva-se, curta e compartilhe. Olá, abençoados! Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal da Graça Pura. O meu nome é André Pimentel e eu primeiro queria agradecer a todos vocês que têm se identificado com as mensagens da Graça Pura, têm se encontrado nas mensagens aqui do canal. Por que eu falo isso? Porque as mensagens da Graça Pura, ela não tem conteúdo religioso. Ela, muito pelo contrário, ela te descontamina do sistema religioso. É uma palavra feita para o seu espírito. Eu vim falar do abençoado Roberto Conceição. Para quem não conhece o Roberto, vai passar a conhecer. O Roberto é um amigo meu irmão em Cristo, que estamos nessa jornada já faz mais de 3 anos. Quando lá atrás nós começamos o projeto Graça Pura, nós falávamos, Roberto, não importa se daqui a 10 anos tiver somente eu e você prega para mim e eu prego para você. E assim dividimos o corpo de Cristo. Mas antes de falar da mensagem do abençoado Roberto, eu queria pedir a você, se você realmente está curtindo, se você tem comentado, se você quer ver a sua vida mudar, abençoados, escute as mensagens da Graça Pura. Divulgue as mensagens da Graça Pura, porque aquilo que está fazendo bem a você também vai fazer bem para o seu próximo. Então curta, compartilhe, divulgue nas redes sociais a qual vocês estão inseridos, seja no Facebook, no Twitter, seja lá no Instagram, não importa, onde você estiver, grupo de WhatsApp, coloca aí as nossas mensagens, pessoal, porque elas prometem mudar vidas e realmente é disso que o Brasil precisa. Então quero te convidar, assista até o fim, para depois no final você ser mais uma vez alimentado em espírito pela palavra da graça. Graça e paz aí e até o nosso próximo vídeo. Este programa está ao vivo direto do Estúdio 2. Com Roberto Conceição. Olá, abençoados, graça e paz, aqui é o Roberto Conceição. Como vocês estão passando, hein? Reinando em vida? É importante, abençoados, nós estarmos reinando em vida com o Evangelho de Jesus Cristo. É verdade, abençoados, estamos em tempos tremendos, né? Estamos vivendo dias tremendos aí e é como se estivéssemos sendo postos à prova pelo Senhor. E tudo aquilo que nós aprendemos com o Evangelho e fomos edificados, está passando por uma espécie de exame. O ouro, a prata e as pedras preciosas que foram edificadas em nós está recebendo uma espécie de polimento ali pelo fogo da provação. E é claro, abençoados, que nós cremos plenamente que esta obra é o Senhor que está fazendo em nós e com certeza a nossa vida espiritual vai sair brilhando ainda mais, pois aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la em nós. Glória a Deus por isso. Está no ar o programa Palavra Viva. Já já voltaremos com o tema A Obra de Deus e a Igreja. Graça e paz. Graça Pura. Falando ao teu espírito. Olá, meus irmãos em Cristo, aqui é o Roberto Conceição e nós estamos no programa Palavra Viva, aqui pela mídia Graça Pura. E hoje estaremos comentando sobre um tema, a obra de Deus e a Igreja. A obra de Deus e a Igreja. Certa vez Jesus de Nazaré recebeu a seguinte pergunta dos seus discípulos: que faremos para executar as obras de Deus? E Jesus lhe respondeu: a obra de Deus
é esta, que creiais naquele que ele enviou. E esse texto está escrito no livro histórico de João, no capítulo 6, nos versos 28 e 29. Então Jesus, com a sua resposta, a obra de Deus é crer naquele que ele enviou, sintetizou, esclareceu o que eles deviam fazer, ou seja, crer nele. Deveria estar dizendo o seguinte: aquele que Deus enviou sou eu, e está diante de vós. Sou eu, Jesus, o Filho de Deus, e vocês precisam crer em mim. E vocês, portanto, devem crer naquilo que eu vos falo. Vocês precisam crer na minha palavra. Foi basicamente isso que Jesus, segundo aqui o meu entendimento, deve ter falado aos seus discípulos. Eu imagino que essa pergunta feita pelos discípulos a Jesus deu-se em virtude dos muitos milagres que Jesus fez naquela época, curando enfermos, multiplicando pães, saciando a fome deles, Talvez eles estivessem almejando aprender como Jesus fazia aqueles milagres. Na realidade, Jesus estava querendo despertar neles a fé, para que eles crescem que ele era o Filho de Deus, que tinha vindo para buscar e salvar o que se havia perdido. E mais tarde o apóstolo Paulo resume a obra de Deus, a obra que Cristo fez ali na cruz. E isso nós podemos ver ali em Romanos, no capítulo 5, no verso 17, que está escrito assim: porque se pela ofensa de um só, isto se referindo a Adão, a morte espiritual reinou por este, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só Jesus Cristo. E essa revelação Paulo trouxe depois de haver sido revelado por Jesus Cristo, ou seja, depois da ressurreição, se referindo a Adão, que havia colocado todos em condenação. E esta abundância da graça, ela veio somente após a ressurreição de Cristo. E é por ele, Jesus Cristo ressuscitado, que hoje nós vivemos em graça. Vamos ler um outro verso bíblico que Jesus disse aos seus discípulos, e este verso se encontra lá no livro histórico de João, no capítulo 5, no versículo 24, que diz o seguinte: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Se nós juntarmos este verso com aquele verso que Paulo falou em Romanos 5,17, veremos que antes da cruz, os filhos de Deus estavam debaixo da condenação do pecado, imputado ali por Adão, que os havia afastado de Deus. O que Jesus estava querendo dizer, então, aos seus discípulos era o seguinte: olha, eu estou aqui para que vocês creiam que eu sou o Cristo, o Filho de Deus, para que vocês entendam que já têm a vida eterna. Entretanto, vocês ainda estão em condenação por causa do pecado de Adão. Ainda estão em morte espiritual, os seus espíritos ainda estão mortos em pecado, por isso que vocês não me entendem. E ainda falou mais, E se vocês ainda não sabem que eu sou o Cristo, examinem, pois, as Escrituras, pois vós não cuidais ter nela a vida eterna? Então, são elas que testificam a respeito de mim. Isto ele falou anteriormente ali no livro histórico de João, no capítulo 5, no versículo 39. Jesus estava tentando convencê-los de quem era e que era necessário crer nele, e portanto disse: a obra de Deus é essa, que creais
naquele que ele enviou. Ou seja, que vocês creiam em mim, né? Porque eu fui enviado por Deus. E hoje o que faremos, abençoado, para executarmos as obras de Deus, né? O apóstolo Paulo responde lá em Efésios capítulo 3, do verso 8 ao verso 10, que diz o seguinte: a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Paulo diz que ele se considerava o mínimo de todos os santos, né? E foi incumbido por Deus de anunciar o Evangelho aos gentios, né? E demonstrar o mistério que esteve oculto. Paulo também dizia que agora, em sua época, a igreja devia fazer ser conhecida a multiforme sabedoria de Deus entre os principados e as potestades nos céus. E agora, no nosso tempo, quem vai realizar a obra de Deus? Hein? Então fica essa pergunta. E agora, quem vai anunciar a obra de Deus, realizar a obra de Deus? E o apóstolo Paulo responde, né? É através da igreja que a obra de Deus será realizada. E essa obra é fazer conhecida a multiforme sabedoria de Deus que esteve oculta, manifestar essa sabedoria de Deus aos principados e potestades, ou seja, aos príncipes deste mundo, né? Aos poderes deste mundo, a todos aqueles, né, que detêm o poder, né, para que conheçam, né, para que saibam que existe uma multiforme sabedoria de Deus, ou seja, o Evangelho da Graça. E quando estamos falando da igreja que vai realizar esta obra de Deus, que igreja nós estamos nos referindo, hein? Você pensou, parou para pensar? Nós não estamos falando da igreja de quatro paredes, onde à frente, né, ali de uma congregação, está alguém que se coloca entre você e Deus. Não, nós não estamos falando, né, deste tipo de denominação que chamam igreja. Estamos falando e nos referindo à igreja como o corpo de Cristo, né? Assim como Cristo estabeleceu, após a sua morte e ressurreição, ele estabeleceu a igreja como o seu corpo aqui na terra. Ou seja, a igreja vai manifestar a sabedoria de Deus aos principados e potestades através do seu dom, né? Através do dom que cada um recebeu como membro deste corpo, né? Cada um possui um dom específico dado por Deus. Cada um dos filhos de Deus, após a ressurreição, recebeu um dom específico do Senhor para poder anunciar o seu evangelho, ou seja, a sua multiforme sabedoria de Deus, que é a palavra da graça, para que essa palavra seja conhecida por todos, né? Seja através de quais meios forem, né? No contato pessoal, ou seja, na rádio ou na internet, né? Pode ser também através de um canal, não importa. A obra que a igreja vai fazer hoje, ela é através, né, do corpo de Cristo, que são os seus membros, né? Através dos dons que Deus deu a cada um, né? E você tem esse dom abençoado. E o Senhor quer despertar este dom que há em ti, né? E hoje a missão que temos, né, aqui na Graça Pura é despertar
este dom que o Senhor já colocou em ti, para que creias no que Cristo já fez por você na cruz e para que tenhais os olhos do entendimento iluminados, para compreender qual a sua função no corpo de Cristo, ou seja, como você pode manifestar o seu dom neste maravilhoso corpo de Cristo que é a sua igreja. Então, a obra de Deus no nosso tempo é manifestar a sabedoria, a multiforme sabedoria de Deus aos principados e potestade nos céus. E você é um membro deste corpo de Cristo, dotado de um dom maravilhoso dado por Deus, para que esta sabedoria possa ser conhecida, por aqueles aos quais o nosso Deus predestinou antes da fundação do mundo, para ouvir esta palavra e entender e receber este evangelho. Paulo fala em Romanos 5,17 que os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só Jesus Cristo. E hoje o que nós temos visto não é reinar em vida, Muitos estão reinando em morte, em desconhecimento, em falta de conhecimento do Evangelho de Jesus Cristo. Então, a igreja tem esta missão. Quando eu me refiro à igreja, eu estou falando aos membros, do corpo de Cristo como igreja, com um dom específico, dado por Deus a cada um de nós, que farão com que a palavra da graça chegue aos filhos de Deus. Esta é a obra que Cristo nos delegou a fazer. Esta é a nossa missão como membros do corpo de Cristo. Graça e paz.